Bom dia, queridos irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2020. Eu tenho saído pouco de casa e às vezes que tenho saído de casa, muitas vezes é para deixar o lixo lá na frente. E um dia desses eu chamei o meu netinho de 4 anos para ir comigo. Ele disse que ia, só que não queria me dar as mãos. E eu fiquei muito preocupado porque passa carro aqui e podia passar carro e ficar perigoso para ele. Ele não queria me dar as mãos de jeito nenhum. E sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei dos anos em que eu era adolescente e meu pai tinha uma mania muito grande de quando nós saíamos, ele gostava de sair colocando as mãos nos meus ombros. E eu detestava aquilo. Eu estava na época da adolescência, aquela época de rebeldia sem causa, e eu sempre me lembro de Rubem Alves, que diz que o adolescente ele tem a síndrome de Sansão, começam a crescer nele os pelos e ele começa a achar que ele é forte, que ele sabe tudo, que ele é autossuficiente. E eu estava nessa época e ver o meu pai segurando os meus ombros, me abraçando, me deixava constrangido diante do grupo. E eu quero dizer para os irmãos, eu fico olhando para trás e eu fico pensando, se hoje eu pudesse ter o meu pai colocando as mãos nos meus ombros e me ajudando a caminhar na vida. Na verdade, meu pai está com o Senhor, mas se ele estivesse aqui, eu é que teria o maior prazer de colocar as minhas mãos sobre os seus ombros e caminhar com ele. No dia que meu pai faleceu, eu estava longe do Brasil, eu estava bem longe e eu não vim para o funeral, mas escrevi uma carta, talvez a carta mais bonita que eu já escrevi na minha vida. E eu falava um pouco do meu pai, não dá para falar agora, mas eu me lembro que num pedaço da carta eu disse assim: pai, o senhor fez a minha vida muito mais difícil em certos aspectos. O senhor colocou uma fasquia muito alta na minha vida. O Senhor me ensinou os caminhos de Deus. O Senhor me ensinou a temer a Deus. O Senhor me ensinou a andar por aqueles caminhos estreitos, pela porta estreita. Como foi difícil muitas vezes, mas olhando para trás e vendo aquilo que o Senhor me ensinou, que orgulho eu sinto de ser seu filho e de ter aprendido esses princípios. E eu fiquei depois pensando um pouco mais além e pensando nesse Deus que é meu pastor e também conduz minha vida. A Bíblia diz no Salmo 23 que ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele faz isso conosco. E muitas vezes ele nos leva por caminhos difíceis, caminhos que não são fáceis, mas esses caminhos nos dão maturidade, esses caminhos nos dão amadurecimento, esses caminhos nos tornam fortes, esses caminhos nos ajudam a enfrentarmos os problemas da vida, sabendo que não estamos sozinhos, que temos um pastor, um pai com as mãos sobre os nossos ombros e dizendo: o caminho é por aqui. E como isso nos dá segurança. Estamos vivendo dias difíceis, com desafios mil e muitas vezes ansiosos e muitas vezes com a expectativa muito ruim. E eu me lembro do que o nosso Deus diz no Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E agora é hora da gente se aquietar, a gente deixar o nosso pastor nos guiar. E ele vai nos guiar nesses momentos difíceis, com a sua mão firme, com a sua mão segura, até chegarmos ao porto final. Lembrando que Deus nunca nos prometeu que a viagem seria sem problema, mas Ele nos prometeu que a chegada ao porto é certa. Então confiemos, enfrentemos essa semana, sabendo que nós temos um Pai que coloca as mãos sobre os nossos ombros e está nos guiando pelas veredas da justiça. Por amor
do seu nome. Vamos terminar orando por essa semana? Senhor, nós te damos graças por sermos teus. Nós te damos graças pelo teu grande amor. E a nossa vida está nas tuas mãos. E nós queremos nos colocar sob os teus braços, Senhor. Pedir que tu nos conduzas, que tu nos apontes, que tu nos mostres o teu querer. Queremos, ó Deus, aquietar o nosso coração e descansar nas escolhas que o Senhor faz por nós. E que nessa semana, esses dias de confinamento, esses dias em que estamos em casa, vejamos o teu agir, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, não só se manifestando sobre nós, mas sobre os nossos queridos, sobre os nossos parentes e sobre a nossa igreja. Cada irmão seja abençoado pelo Senhor. Muito obrigado, porque podemos descansar no Senhor e saber que o Senhor nos conduz em segurança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe.